Sem mais delongas, né, Roberta? Agora é contigo. A gente falou um pouquinho da noite de ontem. Dá um spoiler aí do que vem para frente. Já chama a nossa primeira palestrante da noite para estar na tela junto conosco. Mari, maravilhosa. Bom, vamos começar com Mariana Ox. Eu vou apresentar ela formalmente, calma aí, e ela vai falar sobre educação midiática como direito, dos conceitos à prática pedagógica. E depois a gente vai ter Cristiane Reis, metodologias ativas e portfólios de aprendizados, utilizando o Padlet. Bom, deixa eu apresentar a Mari formalmente, que eu não posso falar Mari, tem que falar Mariana. Espera aí. Pode falar Mari. Estou brincando, Mari. Bom, Mariana Ox é muitas coisas. Ela é designer, ela é jornalista, especialista em tecnologias na educação, coordenadora do Educamídia, o programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta, e coautora do Guia de Educação Midiática, publicado em 2020. Graduada em comunicação visual e em jornalismo, pós-graduada em letramento digital e midiático pela Universidade de Rhode Island. É também Google Innovator e Google Trainer, focando na aproximação entre a escola e a cultura digital. Atuando na formação docente, busca sempre explorar o papel da criatividade na educação e o uso ético, e fortalecedor das mídias como forma de participação plena da sociedade. Esta é uma pessoa poderosa. Então, vamos aprender com ela. Mari, super prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. O palco é todo teu aqui. A hora que você quiser, eu subo a tua apresentação, querida, e daí a gente vai selecionando, tá bom? Vou compartilhar aqui, tá? Tá bom. Enquanto eu faço aqui os trâmites de compartilhar, eu queria primeiro dizer que incrível, eu estou fascinada assim, com o escopo, né, e a relevância dos assuntos que vocês estão trazendo aqui, coisas super atuais, super contemporâneas. Eu acho que não é possível a gente ser docente hoje em dia e trabalhar com educação e ignorar essas transformações todas da cultura digital, né? Principalmente porque elas transformam também a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente trabalha, tem impactos na sociedade e a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Não é só para tornar a educação mais divertida, como a gente falava lá atrás, né, Roberta? Quando a gente começou a mexer com tecnologia na educação, a gente falava assim, para tornar mais engajador, para tornar mais divertida. A gente passou dessa fase, né? A gente precisa entender que essa é uma realidade na qual a gente vive, não é uma coisa opcional, e a gente precisa dominá-la e entender como que essas coisas podem nos favorecer e ajudar a gente, não só na nossa vida pessoal, mas a ajudar a gente a fazer uma sociedade melhor, né? Então, é isso que a gente vem conversar aqui um pouquinho. Estou super feliz, muito obrigada, Roberta, Marlon, Tomazinho. É uma honra estar aqui com esse time de craques nessa escola incrível. Estou vendo que tem muita gente do Brasil inteiro, estou super feliz com isso também. Então, vamos lá. Já vi que tem gente aqui que fez o curso do Educamídia, acho que passou a Solange por aí. Super obrigada, que bom ter você aqui. Talvez certamente algumas coisas você já viu, mas vamos sempre atualizando essa discussão, né? Eu queria primeiro contar para vocês, obrigada por essa apresentação formal, mas eu preciso também dizer que o Educamídia é um programa do Instituto Palavra Aberta. O Instituto Palavra Aberta é uma entidade sem fins lucrativos que trabalha pela causa da plena liberdade de ideias, de pensamentos, de opiniões. Então, a gente promove a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a livre circulação de informações como fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade forte e democrática. E é claro que se a gente está falando de informação, a gente precisa estar atento às transformações no meio das tecnologias de comunicação e informação, né? Na maneira como a gente produz e consome informação hoje em dia, que é também a maneira como a gente aprende, a maneira como a gente participa da sociedade, a maneira como a gente se conecta uns com os outros. Então, eu queria falar um pouquinho primeiro do contexto, né, no qual a gente se encontra, esse contexto tecnológico e social, que acaba mudando até o próprio conceito de letramento, né? Então, eu começo com essa provocação. O que é ser alfabetizado hoje? Eu consigo ver aqui os comentários de vocês e eu queria saber se alguém aí conhece o termo educação midiática, se alguém aí
tem uma definição, está seguro de que sabe o que é? Vocês sabem o que é educação midiática? Tem alguma ideia? Se alguém quiser colocar aqui no chat, eu vou conseguir ver, tá? Porque esse é um termo que está sendo muito falado, né? De repente, assim como o chat GTP, né? Pipocou, a educação midiática vem vindo, mas assim, do final do ano para cá, especialmente por causa de contexto político, de polarização, de disseminação de desinformação, né? A gente está vendo as pessoas prestarem muita atenção a esse tema, mas eu queria saber aí se vocês conhecem essa expressão particularmente, né? Porque tem várias expressões, letramento midiático, letramento digital, educação tecnológica, será que é tudo a mesma coisa, né? Queria saber aí de vocês aqui no chat o que vocês entendem por isso. Mas o que eu tenho para começar, para abrir aqui essa nossa discussão, é que a gente precisa dar um passinho para trás e pensar o que significa ser alfabetizado hoje em dia, né? O conceito de alfabetização ele é profundamente impactado pelas formas de circulação da informação na nossa sociedade, né? Ele é um conceito móvel. O conceito de alfabetização ele muda à medida em que mudam as tecnologias e as formas de circulação da informação. A Genília está falando que educação midiática é utilizar as redes sociais de forma crítica e reflexiva também, isso é muito importante. Mas se vocês pensarem, a própria noção do que é um texto mudou muito, né? O texto costumava ser letras numa página, e hoje em dia um texto pode ter muitos formatos, interativo, audiovisual, imagens, dados, números, coisas que a gente, por trás dos bastidores, né, são feitas de uns e zeros que viajam rapidamente de um lugar para o outro, e a gente recebe informação quase que em tempo real, né? Então, esse conceito de texto ele muda e as tecnologias vão mudando e a gente precisa atualizar o nosso próprio conceito de alfabetização. Então, o que é ser alfabetizado hoje em dia? É a provocação que eu faço para vocês, né? Se a gente pensar... Ops, foi demais. A gente tem um contexto totalmente mudado. Se antigamente a gente tinha a informação que era produzida por empresas especializadas da área de jornalismo, telecomunicações, veículos de imprensa, jornais impressos, rádios, televisão, editoras de livros, né, que tinham a capacidade técnica e o poder econômico de reunir uma grande quantidade de informações e fazer essas informações chegarem para muitas pessoas. Hoje em dia, qualquer um de nós pode produzir informações e fazer essas informações chegarem a muitas pessoas potencialmente. Nós todos somos consumidores e produtores de informação. Então, a gente diz que a gente vive hoje em dia na era da informação, não é mais de poucos para muitos, mas é de muitos para muitos. Além disso, a informação era uma coisa escassa, né? Ela vivia nas enciclopédias, nos livros, nos programas de televisão, ela era incorporada na figura do professor. E hoje em dia, a informação está em toda parte, né? Ao alcance das nossas mãos, nesse aparelhinho aqui que a gente carrega o tempo todo no nosso bolso. Além disso, ela tem novos formatos sociais, interativos, coisas que vão passando nos nossos feeds aí nas redes sociais, tudo um pouco misturado, né? Notícias, fotos da família, coisas que querem nos vender alguma coisa, coisas que querem nos distrair, nos fazer rir, coisas que querem nos enganar, talvez aplicar um golpe ou influenciar as nossas ideias. Está tudo meio misturado, né? E olha quantas coisas novas a gente tem que lidar hoje em dia no caminho da informação, né? Primeiro, formas de leitura que não são lineares, né? Que podem ser imersivas, que podem ser interativas, muita informação em imagens, a gente vive numa sociedade muito imagética, né? A escrita não precisa mais ser individual, a gente pode produzir colaborativamente, a gente pode remixar coisas de outros, né? Tem publicidade, tem coisas que são explicitamente publicidade, coisas que a gente não sabe que estão tentando nos vender alguma coisa, né? Como os influenciadores, por exemplo. Tem jornalismo, informações que são enviadas pelos próprios cidadãos que podem estar vendo um acontecimento em primeira mão, muito comum em caso de desastres, né? Quem vai mandar as primeiras imagens é quem está lá, né? O que acontece nas redes sociais tem o poder de mudar a própria realidade fora das redes. Vídeos, movimentos que começam nas redes sociais e viram movimentos políticos, né? A gente viu isso acontecer na Primavera Árabe. Enfim, toda a questão da pós-verdade, da desinformação, como que a informação chega até nós, como é que o algoritmo atua sobre a informação, por que a gente vê o que a gente vê quando a gente faz uma busca, né? Fora todo o universo da desinformação, dos golpes, das fake news, teorias da conspiração, né? Formas de comunicação
que suprimem nossos direitos, como discurso de ódio, preconceito, vozes que são abafadas, né? Questão de representação estereótipo nas mídias. Então, tudo isso acontece nesse universo e vai interferindo aí no nosso acesso à informação. De fato, a leitura e a escrita no ambiente digital, hoje em dia, ela precisa se preocupar com todas essas coisas, né? E vocês vão ter esses slides depois, então a gente não precisa entrar em muito detalhe, mas esses novos formatos, né? Narrativas interativas, narrativas com imagens, com dados, o letramento da informação propriamente dito, como é que a gente encontra informação de qualidade em meio a tudo isso, né? Como é que a gente avalia se uma fonte é confiável ou não, né? A leitura crítica, o que essa mensagem é? É um anúncio? É entretenimento? É uma notícia? É um golpe? O que essa mensagem quer de mim, né? Será que eu posso falar qualquer coisa na internet? Né? E questões de inclusão e diversidade. Eu coloco esse leguinho aí porque é muito impressionante ver que as crianças não sabem, né? A gente diz que elas sabem mexer em todos os equipamentos, ligar e desligar coisas, encontrar os seus programinhas, mas elas não têm muito senso crítico, porque isso não vem de fábrica, né? E não conseguem entender toda essa complexidade de informações. Então, esse Lego aí é porque uma vez eu passei pela sala, meu filho era pequenininho, eu falei, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo uma série. E ele estava vendo uma série de vídeos de unboxing, de Lego, de produtos. Ou seja, ele estava vendo publicidade, né? E estava achando que ele estava vendo entretenimento. O fato de que essas coisas são monetizadas, que seu youtuber favorito está ganhando dinheiro, quanto mais audiência você tem, mais você tem publicidade. Todas essas coisas são importantes da gente entender, né? E aí, as nossas crianças, elas estão expostas a tudo isso e a gente diz que eles são nativos digitais, mas será que eles são mesmo nativos digitais, né? Tem pesquisas aí recentes que dizem que a maioria dos jovens, 2/3 dos jovens avaliados pelo PISA, não consegue distinguir fato de opinião, né? Então, a gente consegue perceber que a educação para a informação está muito defasada em relação a todas essas mudanças muito velozes, né? E que a equidade, né, não está só no acesso. A gente falava que inclusão digital era só ter acesso à internet. E hoje em dia, o que a gente entende é muito mais do que isso. Não é só ter acesso, né? Porque a gente sabe que a penetração de celulares no Brasil é muito grande, talvez as escolas não tenham equipamento por toda parte, ou conectividade em toda parte, mas todo mundo tem acesso a algum celular em algum momento, em algum lugar, né? A equidade está a gente garantir a qualidade da experiência que essas pessoas conseguem ter nesse ambiente informacional, uma vez que elas conseguem acesso. Então, o Educamídia é um programa criado para a gente tratar justamente de todas essas coisas. O Palavra Aberta criou esse programa em 2019 para justamente ajudar a sociedade a entender que panorama é esse, apoiar os formuladores de políticas públicas, atuar na produção de recursos e na formação de educadores, na sensibilização da sociedade em geral, para a gente promover os potenciais de comunicação dos jovens, né, e de todo mundo na sociedade a partir desses pilares aí da leitura crítica das informações, da produção ativa de conteúdos e a participação responsável na sociedade. Para isso, a gente fez essa tentativa aí de organizar um currículo, né, das habilidades da educação midiática. Isso não é exatamente um currículo, a gente chama isso de mandala das habilidades, né? E a gente entende isso como os direitos e os deveres de um cidadão conectado, né? É você poder ler, escrever e participar dessa sociedade tão conectada. É você ter as habilidades do letramento da informação, saber fazer análise crítica da mídia, né? Ter fluência digital, saber encontrar as ferramentas que você precisa e aprender as novas ferramentas. Olha aí o ChatGPT, a inteligência artificial aparecendo, né? Poder dominar essas coisas para autoexpressão, para poder criar coisas e dominar não só a técnica, mas entender as suas responsabilidades, né? Intenções enquanto autor, né? Respeitar a diversidade de vozes, a diversidade de atores nesse ambiente informacional e canalizar tudo isso para efetivamente criar transformação na sociedade, né? Para uma participação positiva na sociedade. Então, resumindo, assim, ser educado midiaticamente é você aprender a filtrar, né? No eixo ler dá sentido a esse enorme fluxo de informações, desenvolver a voz dos jovens, promovendo as habilidades necessárias para que eles possam se expressar em todas essas linguagens novas que estão aparecendo por aí, para que eles possam ocupar esse espaço, né? Não só para aprender, mas para atuar nas suas comunidades, e usar a tecnologia
para participar da sociedade de forma ética, reconhecendo a diversidade de vozes que tem na nossa sociedade, respeitando, dando espaço para essa diversidade de vozes, promovendo a empatia e combatendo o discurso de ódio. É claro que hoje em dia que a gente está vivendo essa crise da desinformação, né? A desinformação é a ponta mais visível desse iceberg, né? Todo mundo, inclusive, por isso que eu perguntei para vocês o que vocês entendem por educação midiática, e eu estou vendo que o professor Jardel está falando que é uma questão de responsabilidade coletiva e solidária. A palavra responsabilidade é muito importante dentro da educação midiática. Obrigada por essa contribuição, né? Mas todo mundo fala, tem várias coisas acontecendo aí no campo do combate à desinformação, né? Seja na área de educação para a notícia, que em inglês se chama News Literacy, ou educação para a informação, que eles chamam de Information Literacy. Tem muita movimentação. Toda hora começam a aparecer, agora teve uma nova leva de artigos sobre a Finlândia, mas a Finlândia é o lugar que tem mais resiliência à desinformação, porque eles colocaram uma disciplina sobre o combate à desinformação no currículo. Mas me dá um pouco de irritação, né, esse foco na Finlândia. Em primeiro lugar, porque a gente também faz, né? Nós estamos aqui, o Educamídia está aqui, a BNCC trata disso, tem muitos projetos legais no Brasil. Em segundo lugar, porque nós não somos a Finlândia, né? O meu bairro, aqui em São Paulo, tem uma população maior do que a Finlândia, provavelmente, né? Os professores são super valorizados, ganham super bem, têm muito tempo para formação e eles têm educação integral de forma nacional. Então, é um contexto muito diferente, não tem tantas diferenças socioeconômicas como a gente tem, né? Mas chama atenção e todo mundo quer falar sobre isso. Tem vários projetos de lei tramitando. Essa notícia aí da Câmara é de hoje, apareceram mais 2, já tinha uma da deputada Ângela, tem mais um projeto para incluir a educação, o combate à desinformação, a educação para a informação dentro da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né? E o governo federal, o novo governo federal, um dos seus primeiros atos foi criar, dentro da presidência, da Secretaria de Comunicação da Presidência, diretamente ligada à presidência, uma Secretaria de Direitos na Rede e Educação Midiática. Opa! Apareceu esse termo aí como política pública dentro do governo federal, né? E aí começam também a aparecer esforços de legislar, regulamentar as plataformas, que são coisas muito complicadas, porque tem a ver com liberdade de expressão, né? Quem é que vai dizer o que pode ou não pode falar, o que é ou não é falso? Essas coisas têm nuances, né? É muito complicado você determinar que vai ter uma agência que vai ter o poder de determinar, né, o que é falso e o que é verdadeiro, né? Isso é uma área bastante sensível. E os próprios veículos de comunicação e as empresas de tecnologia estão se implicando também nesse esforço de tentar tratar desse problema, né? A gente estava falando aí, a Roberta estava falando que eu sou consultora do Google, eu estou fazendo um projeto de consultoria junto à área de desenvolvimento do produto buscador, do buscador de Google, né? E a gente sabe que tem vários esforços aí da sociedade, na pesquisa acadêmica, nas universidades, nas empresas de tecnologia, para tratar desse problema da desinformação. Um dos mais sólidos e mais populares é uma metodologia desenvolvida por um professor americano chamado Mike Caulfield. A gente fala muito sobre isso no Educamídia, que chama SIFT. São as iniciais de, em inglês, pausar, investigar a fonte, buscar informações mais completas e conhecer o contexto, né? O que ele quer dizer com isso é que é muito mais do que a gente simplesmente olhar para uma informação e tentar determinar se ela é falsa ou verdadeira. Quando a gente recebe alguma coisa que a gente não tem muita certeza, a gente precisa pausar e não sair passando adiante imediatamente, não sair duplicando imediatamente. A gente tem que olhar um pouquinho para essa mensagem, entender quem está por trás dela, né? Quem publicou aquilo, com qual intenção, quem é essa pessoa, que outras coisas ela fala, onde ela publica, né? Esse lugar onde ela publica tem uma agenda específica, seja ela econômica ou política, né? Entender um pouquinho mais sobre quem escreveu ou publicou, depois buscar informações mais completas, né? Se tem afirmações no texto, tem evidências, né? Mas alguém publicou, a gente pode encontrar essa informação em outro lugar, porque é aquela informação que está só no WhatsApp da tia, do amigo que viu uma coisa que é super importante, a gente não pode confiar nela, né? E conhecer o contexto, porque no mundo da digital, de circulação de informações em veículos, em aplicativos de mensagem, é muito comum
a gente receber pedacinhos de informação, a gente receber uma imagem tirada de contexto, a gente receber um gráfico sem a informação complementar que faz com que a gente leia ele de outra forma, né? Esse protocolo CIFT, que é muito fácil de usar, é a base de um currículo chamado Civic Online Reasoning, que foi desenvolvido pelo pessoal que estuda o ensino de história na Universidade de Stanford, que também é uma coisa já muito robusta. O MIT ajudou eles a transformar isso numa plataforma e está sendo muito adotado globalmente em países de língua inglesa ou em lugares que têm educação bilíngue, né? Então, esse currículo Civic Online Reasoning e a metodologia CIFT do Mike Caulfield se popularizaram a ponto de serem agora a base para novas funcionalidades do próprio buscador do Google. Isso é uma coisa que eles estavam trabalhando no ano passado, né? Eles lançaram, agora já tem em português, e se você estiver fazendo uma busca no Google, você pode se deparar, por exemplo, com um aviso dizendo, cuidado, essa informação parece que está mudando muito rapidamente, ela não é muito confiável, ou seja, é um acontecimento que ainda está em evolução, as pessoas estão começando a relatar, então essa informação pode não ser completa ou de qualidade. Conteúdo em evolução é uma etiquetazinha que aparece. A outra é colocar para cima uma matéria que é mais frequentemente citada, né? E, finalmente, ou seja, uma coisa que pode ser um indicador de qualidade da informação. E a outra coisa é um explorador de checagem. Se você está em dúvida sobre alguma coisa, você tem uma área lá no buscador do Google que você pode ver as checagens que já foram feitas sobre esse assunto. Mas o que eu sempre digo para eles é o seguinte, esse QR Code leva vocês para um release que eles explicam aí como é que estão funcionando essas coisas. Tem novas funcionalidades que eles ainda estão criando a partir do Civic Online Reasoning e do CIFT, que levam você a fazer uma leitura lateral, né? Ensinam você a buscar, ajudam você de uma maneira muito simples a buscar a fonte daquela informação e a entender quem é a fonte daquela sua informação. Não só fazer uma busca no Google, mas conseguir acessar de maneira muito simples quem está por trás daquela informação, né? E a outra coisa que eles estão desenvolvendo também é uma coisa que ajuda você a entender o resultado que você encontrou. Por que você encontrou esse resultado? Então, também é um letramento sobre a busca, né? E mais umas ferramentas sobre verificação de imagens. Tudo isso vai ser incorporado ao buscador do Google para que ele também seja uma ferramenta de educação para a informação. Então, a gente vê que toda a sociedade está se mobilizando para isso, né? Mas qual é o problema? Que eu sempre falo para eles. O problema nosso é anterior. É fazer com que as pessoas queiram ir buscar a informação, né? Porque a gente já está no estágio da pós-verdade, né? As pessoas querem acreditar naquilo que confirma o seu sistema de crenças, naquilo que está circulando entre as pessoas que pensam como nós, né? As pessoas não estão nem aí, muitas vezes, para se aquilo é verificado, de que fonte que veio, se a fonte é confiável. Então, assim, a primeira tarefa que a gente tem é anterior a essa que o Google está incorporando de uma maneira muito elegante, muito bonita, e que ótimo que eles estão fazendo isso, mas nós temos uma tarefa anterior, que é fazer com que as pessoas entendam a importância de ir verificar as coisas que chegam até nós, né? Então, a gente começa a perceber que a educação midiática ela é muito mais do que saber avaliar a confiabilidade da informação, né? A gente vive num ambiente tão complexo em que atuam tantas forças, muitas delas são emocionais, muitas delas são psicológicas, como uma coisa que a gente chama viés de confirmação, essa tendência que a gente tem de querer acreditar nas coisas que já confirmam o nosso sistema de crenças, né? E que nos aproximam do nosso grupo de afinidade ideológica, ou religiosa, ou cultural, né? Então, isso aqui é uma rodinha um pouco parecida com a nossa mandala aí do ler, escrever e participar, mas é de um projeto muito legal da Colômbia, chamado Digimente. E aí eles dizem o seguinte, essas áreas aí de conhecimento, elas respondem essas perguntas. Avaliar criticamente a informação. O que essa mensagem diz e por quê? Né? Isso é muito mais do que simplesmente verificar se é falsa ou verdadeira. Né? Por que as pessoas estão me mandando essa mensagem? Qual é a intenção que está por trás dessa mensagem? Né? Produzir conteúdos criativamente responde a seguinte pergunta: como que eu crio e compartilho conteúdos? Pensar e refletir eticamente
significa pensar que normas e valores estão guiando a minha atuação nas mídias, né? Eu estou agindo de forma ética, de forma inclusiva, de forma respeitosa, né? Ou eu estou agindo de forma preconceituosa, violenta, xenofóbica, né? Racista, ou mal intencionada, né? E participar ativamente, o que significa fazer parte da minha comunidade, qual é o papel nessa comunidade, e como que eu posso fortalecer essa comunidade e criar transformação positiva através do uso das mídias. Então, a educação midiática, ela tem que ir muito além de simplesmente tratar da questão da desinformação e das fake news. Além disso, a gente tem uma fortíssima conexão socioemocional quando a gente começa a falar de educação midiática, né? Porque se vocês pensarem em ler, escrever e participar da sociedade conectada, requer tanto o desenvolvimento das habilidades operacionais, ou seja, e instrumentais, né? Entender como funcionam as ferramentas, né? Como funcionam as ferramentas para avaliar a informação, como funciona a busca do Google. O Tomazinho estava falando ali no sistema de previsão do Google, quando você começa a digitar, aparecem algumas sugestões. O que está fazendo isso acontecer? Por que eu recebo essas sugestões? E como que isso pode estar respondendo ao meu comportamento ou moldando a minha visão de mundo, né? Então, você precisa ter as habilidades instrumentais e operacionais para poder participar das mídias, para entender como funcionam as tecnologias, para produzir conteúdos, né? E a gente precisa também desenvolver essa atitude dialógica, crítica, reflexiva, porque a gente está falando aqui em desenvolver capacidades críticas, capacidades éticas, através do diálogo e da reflexão. Então, toda atividade de educação midiática é uma atividade que precisa fomentar o diálogo, a reflexão sobre as nossas próprias atitudes e crenças, a reflexão sobre o impacto do que a gente vai produzir e publicar, né? E olha essas palavrinhas que estão aí dentro desse diagrama. Responsabilização, que é super importante, né? Ação, critério, ativismo, civismo, difusão, né? Publicação, colaboração, comunidade. Então, a gente está falando aí de muitas coisas da esfera socioemocional que também estão embutidas na educação midiática, né? A educação midiática, quando a gente olha dessa forma, assim, mais abrangente, a gente vai além da questão de avaliar a informação e a gente entende essas habilidades para ler, escrever e participar da sociedade conectada, né? Ela tem um impacto de longo prazo que é muito grande. Primeiro, ela promove essa equidade no acesso à informação. Porque se todo mundo tem acesso a um celular, nem todo mundo tem acesso às habilidades para entender o que a gente está encontrando ali, para não ser enganado, para fazer bom uso da informação, para acessar as informações que eu tenho o direito de ter para poder fazer as minhas escolhas que impactam a minha vida social, a minha vida pessoal, desculpem, quanto à minha saúde, quanto à escolha dos meus representantes na política, encontrar as oportunidades para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, essa equidade no acesso à informação é muito importante, porque a gente precisa entender que tecnologia não é só ferramenta, é linguagem. E a internet é um território a ser ocupado. Se você não tem as ferramentas e a linguagem para estar naquele território de forma positiva, de forma fortalecedora, você está, de certa forma, excluído dessa sociedade, né? É uma ferramenta, a educação midiática, de justiça social. É um pilar da justiça social, porque ajuda a gente a reconhecer e combater as injustiças e as iniquidades sistêmicas na nossa sociedade, que muitas vezes estão na representação das pessoas ou determinados nos grupos, nas mídias, né? Muitos preconceitos e desigualdades podem ter origem ou podem ser perpetuados por representação das pessoas nas mídias, estereotipada, agressiva, racista, ou até mesmo pela própria ausência de determinados grupos nas mídias, né? Então, é um pilar da justiça social a gente reconhecer e combater essas coisas. É pilar da inclusão digital e da cidadania, porque ajuda a gente a passar do mero consumo de informação ao verdadeiro conhecimento, a construção, a possibilidade de construir conhecimento. Da mera presença digital à verdadeira fluência digital, né? Do consumo passivo ao entendimento e à produção de informações. E para nós, educadores, é muito importante, porque a educação midiática também ajuda a gente a transformar a prática pedagógica, passar daquela fase de exposição de conteúdos para a fase da construção autônoma do saber, frente a tantas informações aí disponíveis, né?
e principalmente, né, e a gente sabe que no contexto global que a gente está vivendo está aparecendo com muita força, né, com tudo isso, é um pilar de fortalecimento da democracia, né? As mídias são tão importantes na nossa sociedade, mediam tanto as nossas relações de trabalho, pessoais, sociais, a possibilidade da gente se informar, a possibilidade da gente participar, que ter um entendimento crítico e ético desses ambientes, né, e saber fazer curadoria, saber filtrar o que é relevante, o que é importante, e fazer as nossas escolhas de forma ética, de forma consciente, respeitando toda essa diversidade de vozes e de opiniões, é uma maneira da gente fortalecer a democracia, né? A educação... Tudo bem até aqui, gente? Estou vendo os comentários aqui. A educação midiática também ajuda a gente a ressignificar um pouco essa noção de segurança e cidadania digital. Ontem foi o dia da internet segura, né? E teve um seminário maravilhoso o dia inteiro, promovido pela SaferNet, é o dia da internet segura no mundo inteiro, né? E a gente percebe que a educação midiática também é uma parte fundamental dessa mudança de paradigma do nosso pensamento sobre segurança e direitos e cidadania digital, né? A gente tinha uma perspectiva muito de jovens protegidos, né? Segurança na internet, proteger contra bullying, senhas fortes, não expor as suas informações pessoais, tudo isso continua sendo muito importante. Mas ocupar esse território da internet, dominar essa linguagem é tão importante hoje em dia, né? Que a gente precisa passar dessa perspectiva de jovens protegidos para a perspectiva de jovens empoderados, né? Como é que a gente pode garantir os direitos digitais e a segurança das crianças sem impedir o uso fortalecedor das mídias, né? Como é que a gente trabalha essas duas coisas ao mesmo tempo? Como é que a gente garante o direito, alguns direitos digitais das crianças envolvem também o direito à informação, não só o direito à segurança, né? O direito a estar nos ambientes sem que façam vendas, sem que eles sofram abusos, violência psicológica ou física, mas também o direito à informação, também o direito à participação, né? Voltamos à questão da tecnologia como linguagem, voltamos à tecnologia da internet como território. E agora a gente fala em embutir no próprio desenho das tecnologias, no design das tecnologias, a segurança e o direito dos jovens. Assim como o Google está fazendo com a educação para a informação, né? E aí, frente a tudo isso, que letramentos a gente precisa desenvolver para garantir esses direitos, a informação, a participação, garantir a segurança, mas, ao mesmo tempo, trabalhar na perspectiva de jovens empoderados. Não é à toa que isso é, hoje em dia, uma prioridade global, né? E a NAMLE, que é a Associação Americana de Educação Midiática, né, ela fala o seguinte: a educação midiática ela apresenta suas complexidades porque ela pode ser objeto de estudos, a gente precisa aprender sobre qualidade das fontes, atuação dos algoritmos, representação nas mídias. Isso em si é um currículo, né? Mas também ela pode ser uma prática pedagógica. A gente explorar as disciplinas, conectando-as com o mundo real, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais adiante, explorando textos reais, investigando e produzindo para publicar numa plataforma para audiências reais. Então, como a gente tem essa duplicidade e a gente tem uma diversidade enorme de contextos e de recortes que podem ter da educação midiática, tem gente trabalhando com cidadania e segurança, tem gente trabalhando com combate à fake news, à desinformação, tem gente trabalhando com criação de mídias na perspectiva da educomunicação. Tudo isso está dentro do guarda-chuva da educação midiática, como a gente falou, né? Pode ser no contexto escolar, pode ser no contexto de uma ONG, pode ser no contexto de um projeto comunitário. Nós temos um projeto para a educação midiática do público 60+, nós temos um projeto para atuar junto a jovens que votaram pela primeira vez, né, feito em parceria com o TSE. Então, você pode ter uma série de materializações da educação midiática, todas elas válidas, mas a gente precisa ter um currículo abrangente para as pessoas entenderem que é muito mais do que o combate à desinformação. A gente precisa produzir e disponibilizar recursos de qualidade e de fácil utilização. A gente precisa investir na formação profissional, porque isso é uma coisa transversal e a gente está atrasado, né? A educação para a informação não avançou na velocidade da transformação tecnológica, tanto que as licenciaturas
estão só agora começando a entender que elas precisam cuidar disso, né? A gente precisa de apoio dos legisladores, sim, para que essas coisas virem políticas públicas, né, com todas as suas nuances, e a gente precisa do envolvimento das lideranças escolares para que isso aconteça, né? Essa figura aí é do nosso guia que a gente criou, a Educamídia criou um guia para gestores de redes, né, diretores, coordenadores e gestores de redes, e essa é uma figura que mostra quantos atores diferentes podem estar envolvidos na educação midiática. Você tem os gestores, os coordenadores, diretores, professores, bibliotecários, em alguns países são a linha de frente da educação para a informação, né? Apoiam os professores, alunos, mas também você tem organizações de direitos civis e democracia, ONGs de educação, né? Iniciativas de educação não formal, veículos de comunicação, empresas de tecnologia e até as próprias famílias, né? Muitas organizações. Outro dia eu fui para Roraima, nós fomos convidados pela Agência da ONU para os Refugiados, né? Acnur, a agência da ONU que trata dos refugiados. Eles promovem um curso de jornalismo humanitário em várias universidades brasileiras dentro do curso de jornalismo. E nós fomos lá para Roraima dar uma aula sobre fake news no contexto das populações refugiadas. Foi muito impactante e a gente entende que a educação midiática, de fato, pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, todos esses atores estão por aí. No Brasil, na educação, nós temos uma oportunidade incrível, que é que a BNCC reconhece a educação midiática, embora não use esse termo exatamente, mas primeiro ela dá muitas ênfases às habilidades e competências da cultura digital, né? Dentro da língua portuguesa, você tem as mídias como objeto de estudo, né? O campo jornalístico midiático da língua portuguesa, né? Tem aí alguém de Roraima, né? Clarice. Pois é, eu tive nos campos de refugiados, é muito impactante. E o papel da desinformação ali é brutal, sabe? Porque promove muito preconceito, violência, enfim. Temos aí o campo jornalístico midiático da língua portuguesa, mas quando a gente olha em todas as outras áreas do conhecimento, cada vez que você precisa lidar com a informação, nas práticas de pesquisa, busca, curadoria, sintetizar a informação, analisar textos diversos, entender que fontes são de qualidade, criar mídias em diferentes linguagens, né? Seja um jogo de tabuleiro, um vídeo, um documentário, um infográfico, uma linha do tempo, né? Para você documentar o seu aprendizado ou para você resolver um problema, né? Atuar na sociedade. Tudo isso requer a mobilização de habilidades midiáticas. E aí? E aí que não temos essa disciplina, né? E aí? De quem é a responsabilidade de ensinar? A gente lida, inclusive nós adultos, lidamos o tempo todo com essas habilidades necessárias ao próprio processo de construção de conhecimento. E a BNCC reconhece isso, né? Mas de quem é a responsabilidade de ensinar? A gente tem um kit de cartas aí, a gente tem... todos os materiais do site do Educamídia são abertos e gratuitos, tá? Esse aí é um kitzinho de cartas que a gente faz umas provocações para os professores. Se você manda os seus alunos pesquisarem, você dá as fontes de pesquisa ou deixa que eles encontrem sozinhos quais são as fontes relevantes? Por quê? Né? Ora, todo professor manda os alunos pesquisarem em algum momento. Quantos dos professores estão reservando uma parte do seu planejamento para ensinar sobre busca? Estratégias efetivas de busca. Como funciona a busca? Por que a gente tem que olhar para as fontes? Por que eu estou vendo os resultados que eu estou vendo? Por que eles são diferentes do resultado do meu amigo? Né? Uma coisa que tem ponto .org não é necessariamente indicação de confiabilidade. Pode ser uma organização sem fins lucrativos que tem uma agenda política específica ou econômica específica, né? Então, a gente precisa fazer essas perguntas e começar a entender que essa é uma responsabilidade compartilhada. Porque lidar com a informação é lidar com a construção de conhecimento, é lidar com como a gente vai aprender, né? E todos nós precisamos tratar disso o tempo todo, né? Então, vamos agora nos perguntar, frente a isso tudo, como é que a gente ensina e a gente aprende frente a essa enorme abundância de informações, né? Lembra que a gente vivia numa época em que o professor estava lá representando o conhecimento, a enciclopédia representava o conhecimento? Agora os nossos alunos já chegam na escola muito diferentes do que eles chegavam uma geração atrás, né? Na geração televisão, eles eram receptores de conteúdos. Hoje em dia, na geração internet, dos anos 2000 para cá, né?
Eles detêm conhecimento, eles investigam o que eles querem, os seus interesses, eles já chegam na escola com uma bagagem enorme de conhecimento, de interesses, né? Eles são ávidos por autoexpressão, eles são ávidos por descoberta e eles são ávidos por protagonismo. Não é só a escola que mudou, não é só o contexto que mudou, os nossos alunos estão profundamente transformados, né? Então, frente a essas transformações, olha o que a gente tem na sala de aula. Não faz mais sentido aqui essa sala de aula formato ônibus, do lado esquerdo, certo? Todo mundo olhando um para a nuca do outro, como no ônibus, né? E o professor está lá na frente transmitindo conhecimento. O que os alunos estão fazendo? Essa série de verbos passivos, né? Escutar, assistir, absorver, decorar, reter. Eles estão aprendendo para quê, gente? Para devolver esse conhecimento para o professor, na forma de uma prova, na forma de um teste. É um círculo fechado, né? Quais são as possibilidades que a gente tem agora com todo esse conhecimento posto aí na internet? A gente tem a possibilidade de se conectar, usar tecnologia para a gente se conectar com outras pessoas, derrubar as paredes da sala de aula, falar com outros especialistas fora da escola, nos conectar com problemas da cultura global, né, do mundo cada vez mais globalizado, né? A gente tem a possibilidade de investigar coisas, a gente tem a possibilidade de criar novos conteúdos e compartilhar eles com outras pessoas fora da comunidade escolar. Então, a gente tem essa série de verbos ativos aí, investigar, conectar, recortar, sintetizar, publicar, que são muito parecidos com a sequência de verbos do jornalismo, né, o que faz um jornalista. E agora a gente está aprendendo não só para devolver para o professor, mas a gente está aprendendo para comunicar e para atuar na sociedade. De fato, tem um educador que a gente gosta muito, que é o Mark Prensky, né? E o livro dele foi traduzido para o português, se chama Educação para um Mundo Melhor. Ele argumenta que a gente não precisa educar as crianças para que eles tenham sucesso acadêmico, né? Se saiam bem em provas e testes, entrem numa boa universidade e, quem sabe, lá na frente eles possam impactar a sociedade de uma forma positiva. A gente precisa educar as crianças, desde já, para impactar a sociedade de uma forma positiva. E desenvolver as habilidades para isso, né? Quais são as habilidades que possibilitam a autonomia e o protagonismo do estudante? Quais são as habilidades que levam eles a poder exercer uma participação cidadã e a resolução de problemas através das mídias e tecnologias? A gente pensa muito na educação maker, né? Ou fazer apps, ou fazer artefatos para resolver algum problema. Nas mídias também, gente. A gente pode criar campanhas de conscientização pública, a gente pode criar cartilhas educativas, a gente pode criar campanhas nas redes sociais, documentários, vídeos, para evidenciar problemas e trazer soluções. A gente pode criar materiais educativos, jogos, games, né? Tudo isso é resolução de problemas através de mídias. Então, a gente começa a entender também aí na prática pedagógica, né, nesse novo olhar para a educação, a importância de dominar as habilidades midiáticas. Eu estou um pouco confusa aqui com o tempo, produção, porque, na verdade, eu comecei 7h15, né? Vai, Mari, pode continuar. Então tá. Depois então, eu me acerto com o Marlon aqui. Então tá. Então eu vou embora até umas 8h15. Tá? Então, para isso acontecer, é claro que muita gente traz recursos, né, traz vídeos para os alunos assistirem, traz matérias e tal, mas para a gente, de fato, desenvolver as habilidades da lida com a informação, a gente tem que ir muito além de usar a mídia como recurso. Tá? E eu vou mostrar para vocês como que é diferente usar mídia como recurso, trazer um texto disparador, um vídeo, uma música que seja, alguma coisa da cultura popular, né? E, de fato, fazer a educação midiática. Né? A gente precisa ir além da mídia como fonte, como recurso ou como texto disparador. A gente tem que dar, junto com isso, as oportunidades para que os alunos explorem o universo da informação, entendendo o propósito das mensagens, entendendo as diversas linguagens, refletindo sobre a confiabilidade dessas mensagens. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que eu tenho que dar uma aula sobre aquecimento global. Eu, que sou um professor do século XXI, conectada, né? Olho as mídias, estou sempre em busca de coisas relevantes para o meu assunto, para a minha disciplina, não só no livro didático, não só nos jornais, mas nos museus, no conteúdo interativo que as instituições culturais publicam o tempo todo, nos documentários nas redes sociais. Obrigada, Manuel. Né? Então, eu posso usar a mídia como recurso e trazer, por exemplo, esse documentário maravilhoso, que eu acho que não lembro se é do Futura, da onde que é um documentário muito bom sobre
os gases de efeito estufa, as causas e as consequências do aquecimento global, como funcionam os gases, etc. Está ali. Eu posso dar esse vídeo, eu posso fazer uma sala de aula invertida e posso fazer atividades a partir do conteúdo desse vídeo. Mas aí eu estou usando só a mídia como recurso. Se eu sou uma professora aí plugada e eu estou prestando atenção ao que está acontecendo na sociedade, no universo da informação que tem conexão com a minha disciplina, eu estou constantemente fazendo uma curadoria de coisas para usar em algum momento, né? O professor como curador. É uma coisa muito importante da gente pensar hoje em dia, tá? Então, se eu estou prestando atenção, eu posso ter visto esse tweet aí do ex-presidente Donald Trump. Uma vez ele foi para a região de Chicago, tinha uma onda fria recorde, e ele tweetou a seguinte pérola: a sensação térmica está a 60 graus Fahrenheit negativos, vai piorar, o frio vai ser mais intenso, ninguém consegue passar nem uns minutinhos do lado de fora. O que diabos está acontecendo com o aquecimento global? Por favor, volte, senhor aquecimento global. Ele estava de uma forma irônica e muito desinformada, né? Dizendo que não tem aquecimento global coisa nenhuma. Se eu estou atenta a essas oportunidades, eu posso me conectar com a cultura digital, eu posso explorar o contexto real onde a minha disciplina está acontecendo, eu desenvolvo as habilidades midiáticas e eu exerço uma coisa que a gente chama de criatividade crítica, né? Onde a gente combina a criatividade e a leitura crítica do ambiente informacional para produzir artefatos que mostram o domínio do conteúdo e mostram o domínio das mídias. Então, os meus alunos poderiam, por exemplo, fazer uma coisa que a própria agência climática americana se viu obrigada a fazer, que é produzir um desenhozinho, né? E dizendo, olha só, mais aquecimento global, mais vapor sobre o oceano, mais condensação, tempestades mais severas. Eu não sei se eu estou falando a ciência certa, mas é mais ou menos isso, né? É o famoso quer que desenhe, uma linguagem muito simples, que é adequada a essa mídia, o tweet, né? É claro que se a gente faz isso, os alunos tiveram que investigar por que o que o Donald Trump falou estava errado, é uma verdade científica, qual é a ciência correta por trás disso, como que eu vou explicar isso, né, de uma forma sucinta, adequada a essa mídia. E se meus alunos são um pouquinho mais velhos, eu posso falar do contexto geopolítico, né? Qual seria a agenda climática do governo do Donald Trump e por que ele estaria falando uma besteira dessa? Talvez ele saiba que não é besteira, mas tem outros interesses por trás, né? Que é uma besteira. Então, isso é um projeto que eu posso fazer, encontrar um tweet e criar uma resposta na mesma linguagem, mas que precisa de muito estudo da parte dos alunos. E aí eu trabalhei o conteúdo da minha disciplina, mas eu trabalhei todas essas outras questões midiáticas. Esse é o princípio que está por trás do Guia da Educação Midiática que a gente publicou em 2020, e a gente oferece lá uma série de sugestões de atividades para vocês entenderem como é que a gente pode incorporar a educação midiática como camada, né? Se a gente vai discutir, por exemplo, o desmatamento da Amazônia, junto com o conteúdo da disciplina de geografia, a gente pode trazer um monte de infográficos e infográficos que levam a conclusões distintas. Está tendo desmatamento? Aumentou? Não aumentou? E aí a gente trabalha essa questão de leitura dos gráficos. Como é que as técnicas utilizadas, as escolhas pelos autores dos gráficos, podem levar a conclusões completamente diferentes e impactar a nossa percepção dos fatos? Essa é uma atividade. A outra é trabalhar o sistema solar, né? Analisando alguns memes, fazendo brincadeira com a questão da Terra plana. Olha esse meme que maravilhoso. Todos os planetas são esferas e tem só a Terra que é em forma de bolacha. Eu sou carioca, vou falar biscoito, tá? É uma loucura saber que a natureza é capaz de fazer isso. Para entender esse meme, a gente precisa entender de lei da gravidade, precisa entender de densidade, precisa entender qual é o fenômeno físico que faz com que todos os planetas sejam esféricos e, portanto, por que isso é tão engraçado. Então, para produzir um meme dessa natureza, eu preciso entender o conteúdo da minha disciplina. Mas eu também preciso entender como que os memes funcionam. Por que eles precisam de um repertório comum? Como é que eles mobilizam o humor? Como é que eles não podem usar imagens que são propriedade intelectual ou a representação de uma pessoa tem que respeitar o direito da imagem? Enfim, todas essas coisas fazem parte da cultura dos memes, né? E como é que eles se reproduzem e podem ser remixados? E aí a gente tem outros exemplos, né? E o guia está cheio desses exemplos. Então, a educação midiática não é só uma coisa que você aprende, pode ser, né? É objeto de estudo, todas essas questões das mídias são objeto de estudo, mas também pode ser como que a gente aprende. Quando a gente incorpora de forma cotidiana, transversal e intencional,
né? A gente traz textos autênticos de várias linguagens, interativas, audiovisuais, né? Gráficos, imagens, mapas, vídeos, reportagens. Quando a gente traz textos autênticos, a gente promove o multiletramento e o desenvolvimento das habilidades midiáticas em qualquer disciplina. A gente pode transferir gradualmente para os alunos a responsabilidade de investigar e fazer a curadoria das informações e avaliar o que presta. Por que eu tenho que trazer as fontes para os alunos estudarem? Por que eles não podem coletivamente pesquisar o assunto e juntos a gente vai descobrir, olhar tudo que eles encontraram e ver o que serve e o que não serve e por quê? O que é mais adequado para o nosso aprendizado e o que é mais confiável, né? Por que a gente não pode explorar diversos formatos narrativos e deixar com que cada aluno escolha o formato ideal para apresentar o que eles estão querendo apresentar, né? A gente pode praticar uma coisa que a gente chama de educação midiática todo dia, né? Por exemplo, se eu quero ensinar sobre desinformação, eu não preciso necessariamente dar uma aula sobre fake news, né? Se eu sou professor de ciências, eu posso discutir fontes confiáveis e o impacto que a circulação de desinformação tem nas tomadas de decisão e na saúde pública. Se eu sou professor de matemática, eu posso ver como é que os gráficos podem ajudar a ocultar ou explicitar informações, ou confundir ou ajudar. Se eu sou professora de artes, eu posso trabalhar a questão da manipulação de imagens e como que as escolhas do autor no enquadramento, o corte, a manipulação de imagens alteram completamente o sentido de uma mensagem. A história, evidentemente, a gente trabalha a importância de fontes primárias, múltiplos pontos de vista, né? Porque como é que as narrativas mudam quando elas são contadas por atores diferentes? Como é que os indígenas narrariam o descobrimento do Brasil, por exemplo? Se tivesse o Facebook naquela época, o que eles falariam, né? Qual é o impacto de campanhas de propaganda e desinformação na sociedade? E nas linguagens, claro, a gente vai refletir sobre a escolha de palavras, sobre escolhas estéticas, né? E como que as palavras podem ser usadas para ofender, para perpetuar preconceitos, para acusar determinadas pessoas, grupos e outros não, né? E todas as coisas que a gente entende na leitura de jornais, por exemplo, né? Lá nos materiais da Educamídia, a gente tem os objetivos da educação midiática. E esses objetivos, eles nos dão já umas pistas do que a gente pode fazer, né? Se para o professor a gente tem aí explorar novas abordagens, promover uma cultura de aprendizagem de curiosidade, facilitar a aprendizagem significativa, tudo isso. Então, aqui estão algumas ideias para vocês, né? A gente pode explorar abordagens de aprendizado baseado em investigação, né? Explorando técnicas de busca, fazendo uso de roteiros e documentos colaborativos, né? A gente pode ajudar os alunos, eles, a encontrarem eles próprios perguntas e desafios que levem a práticas ativas de busca, curadoria, síntese e criação. É claro, reservando tempo para entender como essas coisas funcionam, né? A gente pode aprofundar o conhecimento de um determinado tema explorando conteúdos de muitas fontes, né? Não só de um texto disparador que o professor traz, formatos e linguagens diferentes. A gente pode aumentar o leque de opções dos nossos textos disparadores. Primeiro, o professor fazendo uma curadoria de conteúdos em vários formatos, usando o Padlet, é uma coisa que eu adoro, fazer um Padlet de vários conteúdos em formatos diferentes, coleções de fotografias históricas, canções, matérias de jornal, documentários, gráficos, né? Tudo isso, e depois envolver os alunos nessa busca gradualmente, né? A gente pode abrir espaço no planejamento para explorar como é que a informação chega até nós, como é que a busca funciona. A gente pode dar escolha para os alunos, né? De que formato que eles vão usar para demonstrar o que eles descobriram e aprenderam, né? Então, aqui tem várias oportunidades que a gente pode usar com os alunos, dando para eles a oportunidade de criar mídias, de contribuir com conhecimento e soluções, mas principalmente a gente precisa amparar passo a passo essas etapas de investigação e criação. Parar com essa coisa da gente avaliar só o produto final, gente. Porque o que importa aqui é o processo de aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades midiáticas que acontecem no processo de colaborar para fazer uma peça criativa de mídia, né? Isso desenvolve tanto o conteúdo da disciplina como as nossas habilidades midiáticas. Então, quando a gente traz a investigação e a criação como prática cotidiana, né, a gente desenvolve a criatividade crítica, que é essa combinação do pensamento crítico, né, com a criatividade, que promove o aprender a aprender. E eu vou dar mais um exemplo para vocês, né, de como que a gente pode abrir o leque de possibilidades para os alunos
né, e amparando essas etapas de busca, de investigação, de avaliação de fontes e de produção de mídias em linguagens diversas, a gente pode explodir um assunto e deixar que eles saiam, né, em busca de coisas que eles querem explorar. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aí a questão da poluição por plásticos, e eu deixo os meus alunos investigarem, olharem várias fontes, encontrarem perguntas que levam a novas perguntas, né? Investigação por problemas, aprendizado por problemas, por perguntas, né? Por que eu, professor, tenho que dar as perguntas? Olha quantas perguntas os alunos poderiam trazer para mim. Quais são os lugares do mundo onde a poluição por plásticos é mais crítica e por quê? Algumas espécies de animais estão sendo mais atingidas, quais? Qual é a história do plástico? Por que ele era esse material mágico e virou esse problema global? Como é que a gente pode mudar os nossos hábitos pessoais para enfrentar esse problema? Como é que as pessoas ao redor do mundo estão sendo impactadas de formas diferentes pela poluição de plástico? Quem são os personagens dessa história? E é claro que para cada uma dessas coisas, a gente pode criar um tipo de mídia diferente, né? Mapas, linha do tempo, documentário, tudo isso é... Agora, essa é uma revolução na forma de ensinar, mas não é uma revolução na forma de aprender, gente. Porque na educação que a gente se acostumou a ver, na educação tradicional, a autoridade está pertencendo a poucos, né? Ela está incorporada no professor, presa num livro. Isso é uma fala de um livro que eu adoro, que se chama Criatividade Crítica na Sala de Aula. Intenção. O nosso mundo atual, com toda essa informação disponível nesse ambiente midiático, com essa hiperabundância de informação, ele desafia essa hierarquia. A gente está na cultura da participação. Esse acesso que a gente tem à informação e a habilidade de criar e brincar com mídias desafia isso e democratiza o panorama do aprendizado. Uma sala de aula de pesquisadores, editores e criadores pode ser um território não familiar para muitos, especialmente muitos que não são da área de comunicação e design. Mas é, de fato, um retorno, e essa palavra retorno é importante, às nossas inclinações naturais enquanto aprendentes. Porque se a gente pensar bem, essa sala de aula em que a gente fica parada absorvendo conteúdo é a coisa mais antinatural. Natural é o que a gente faz quando criança, né? Explorar, investigar. E eu vou parar por aqui, eu vou deixar vocês explorarem o resto, porque senão eu vou entrar no tempo da outra apresentadora. Eu só queria deixar algumas coisas aqui falando sobre rubricas, né? E eu vou encerrar só com isso aqui, gente. Quando a gente fala em influência digital, a gente precisa avançar um pouco essa discussão. A gente tem que ter esse olhar crítico para o consumo, né? Como é que a informação é produzida e distribuída e manipulada em nossa sociedade, né? Quanto à produção, né? Quais são as possibilidades e as armadilhas dos vários formatos de mídia, como que a gente dá espaço para vozes marginalizadas. Quanto à distribuição, né? Essa capacidade de publicar para um público real é muito importante e a gente tem que olhar para questões de equidade, quem pode e quem não pode publicar, quem tem e quem não tem voz. E, finalmente, quanto à invenção. O último estágio da fluência digital crítica é os alunos interferirem no próprio design das tecnologias que eles usam, né? Para garantir que os direitos e a equidade e a justiça social estão embutidos no design das plataformas e das ferramentas que a gente usa. E se a gente fizer isso, a gente vai ter essa transformação, né? A internet vai ser um lugar em que as crianças podem ser cidadãos e não apenas usuários. Gente, Educamídia tem um monte de recursos, é tudo aberto, a gente vai começar um novo curso, agora em março a gente vai abrir o processo seletivo para esse nosso curso de 30 horas, tem muito material aberto para formação de educadores, vocês podem procurar, tem playlist de vídeos, tem e-books, tem esse glossário interativo super legal, e eu fico à disposição aí para vocês perguntarem qualquer coisa depois por e-mail. Me procurem no Twitter, tá? Porque Instagram só tem foto do meu filho e é fechado. Então, Mário, eu nem coloquei o teu Insta por causa disso. É fechado. Não, Mari, maravilhosa, como sempre. Depois você dá uma olhada aqui, porque não foi um pouquinho, foi durante ao longo de toda a palestra. Como eu te falei agora, nós estamos com 1.170 pessoas ao vivo. Nossa! Tá bom? Então, assim, depois você dá uma olhada ali no chat. Foi um grande prazer. Tinha algumas perguntas aqui, mas, na verdade... a Cássia perguntou como é que podia trabalhar na educação infantil e educação midiática, tá? E que mais?
E daí o Jardel perguntou como é que fica com a inteligência artificial. Como é que fica tudo isso com a inteligência artificial? A questão da idade, né, de que faixa etária a gente começa, ela é muito importante e é uma pergunta frequente. A gente pode, sim, trabalhar na educação infantil, Cássia. As pessoas sempre perguntam para a gente que idade que a gente pode começar a educação midiática. A gente pode e deve começar na idade em que eles começam a ser expostos a mídias. Eles começam a ser expostos a mídias muito antes de serem alfabetizados, né? Os programas de televisão, né? A embalagem dos produtos que eles consomem, os produtos de café da manhã, e a gente pode começar brincadeiras. Vamos brincar de perceber o que é anúncio e o que é programa. Quando tem um anúncio, o que esse anúncio está anunciando? Vamos brincar de identificar. Se tem uma família numa embalagem de cereal, de café da manhã, vamos tentar entender se essa família é igual à minha, se ela me representa, se esse é o único tipo de família que pode ter, né? Todas essas questões são questões que a gente pode trazer na fase de pré-alfabetização. Depois, de forma lúdica. Depois, com os meninos de Fundamental 1, as crianças de Fundamental 1, eles começam a consumir YouTube, né? O que tem ali? Né? Esse ambiente é monetizado, né? Como é que os influenciadores, como é que funciona a questão ali do marketing dos influenciadores, questões de responsabilidade no ambiente digital. E os mais velhos, aí a gente pode começar a tratar dessas questões de confiabilidade da informação, coisas que aparecem no noticiário, questões de racismo, discurso de ódio e representação. Então, você tem possibilidades aí para todas as faixas etárias, né? A questão da inteligência artificial, ela é muito interessante, a gente está prestando muita atenção nisso, porque, de um lado, você consegue ter diálogos e pesquisar, eu acho que ela vai revolucionar a busca, certamente, né? Nós, da educação midiática, estamos prestando muita atenção no que acontece com a busca, e a gente vê um problema muito sério, que é a ausência de fontes. A gente não sabe de onde está vindo essa informação, né? Ele compõe textos maravilhosos, mas da onde? Da onde vieram essas coisas? E se eu estou falando que eu preciso saber da onde que veio essa informação, quem publicou aquilo, que interesses estão por trás daquilo, né? É muito esquisito você olhar para uma coisa que é muito bem acabada, mas eu não consigo saber de onde veio, né? Nós temos uma coluna semanal na Folha de São Paulo, que é aberta, na Folha Digital, que fala sobre educação em mídias. Eu sugiro que vocês olhem, porque tem sobre todos os temas, a gente tenta acompanhar sempre o que está acontecendo, e nossa última coluna foi sobre isso, né? Justamente a questão das fontes. Então, eu acho que a gente tem muitas oportunidades, mas a gente, como tudo, tem que prestar atenção nos desafios também, né? E problematizar essas coisas. Mariana, parabéns pela tua apresentação. Você foi acompanhando o chat, a gente foi percebendo que alguma outra coisa você comentava, de alguma coisa a gente estava puxando para a tela, mas eu faço um pedido para você, depois, dê uma olhadinha com um pouco mais de calma, tenho certeza que você vai ficar muito feliz com os comentários que você recebeu ao longo da sua apresentação. Foi simplesmente incrível. Quero te dar parabéns aqui ao vivo, agradecer a sua participação, foi realmente incrível, né? Que bom. E comentar aqui com os professores o seguinte, né? Hoje em dia tem tanta coisa à disposição dos professores, né? Quando a gente vai curar um determinado conteúdo, se os professores demandassem um pouquinho mais de energia para buscar essas informações, tem tanta coisa praticamente pronta, mas como é importante, aí eu chamo a atenção para isso, a gente entender se essa informação é verdadeira ou não, esse cuidado, né? Então, acho que ter esse tipo de informação já com os pequenininhos faz muita diferença, porque nós estamos vivendo num mundo que a informação está aí, à disposição. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade, como é que você proíbe dela navegar na internet? É impossível. Agora, ela ter uma certa consciência do que ela está buscando, se aquilo é verídico, se aquilo é falso, de onde veio essa informação, isso é importantíssimo para a gente poder educar. E muito mais do que falso e verdadeiro, né? Tem tantas coisas, entre o falso e o verdadeiro tem tantas coisas, né? Então, é muito mais uma questão de entender qual é o propósito daquela mensagem, quem está mandando aquela mensagem, por quê, qual é a natureza daquela mensagem, e começar a trabalhar essas coisas desde muito cedo. Mari, eu posso fazer propaganda do site do Educamídia? Pessoal, pode, por favor. Aqui no site do Educamídia, além do guia, tá? Que a Mari falou para vocês e que é gratuito, vocês baixam um PDF, tá? É muito bacana. Mas aqui, quando você vai no Aprenda e Aplique, tem plano de aula pronto para vocês trabalharem em
todos os níveis da educação midiática, com vários exemplos, tudo certinho, tá bom? Então, assim, não deixem de acessar o site da Educamídia. Fui colocando muitas vezes aqui, vou colocar de novo, porque tem muita coisa. Como a Mari falou, a gente não, né? Eu também já passei sou multiplicadora Educamídia, mas, na verdade, daqui a pouco abrem novas turmas e a gente tem a vantagem do online, que a gente pode pegar esse povo que está aqui, essas 1.227 pessoas que estão do norte ao sul, e elas podem ter acesso a essa formação com essa riqueza, com essa qualidade, tudo gratuitamente. Então, eu vim fazer minha propaganda do Educamídia, porque é um projeto simplesmente maravilhoso. Bom, obrigada, Roberta. Mariana, ter seu testemunho. Mariana, parabéns, obrigado. Assim, ó, é uma gratidão. Fala agora em nome, nesse momento, de 1.217 pessoas, que só aumenta, né? Que, assim, ó, professores do Brasil todo que tiveram a oportunidade de escutar isso, né, de uma forma tão linda, né, tão necessária essa conversa nesse momento. Então, quero te agradecer demais. Parabéns mesmo, né, e todo o sucesso do mundo no projeto. Prazer é todo meu, gente. Até a próxima. E aproveitem que com certeza vem muito mais coisa legal por aí. Obrigada, valeu, gente. Mariana. Posso pular lá para o YouTube para assistir o resto. Show de bola. Maravilha. Tchau. Tchau.